Diácono André, que nos dará a palavra do Senhor. Vamos orar pelo servo de Deus. Senhor, poderoso é o nome de Jesus. Meu Deus, neste nome os demônios se nos submetem. Neste nome as enfermidades vão embora. Neste nome, meu Pai, nós temos salvação. Pai, em nome do Senhor, neste nome santo nós pedimos, usa o teu servo André, Pai. Toma em tuas mãos, Senhor, e usa-o poderosamente para a glória do nome de Jesus. Amém, amém. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém. Glória a Deus. Deus tem falado grandemente, acredito eu, no coração de cada um, desde o momento que você entrou aqui nessa casa. Desde o momento da primeira oração, o presbítero falando sobre o Salmo 103, capítulo 13, fala que Deus não atentou aos nossos pecados e às nossas iniquidades. Depois os testemunhos, nós vimos aqui o irmão Adão falando algo sobre o pecado que trouxe as consequências, mas Deus deu a vitória. Depois nós vimos também a irmã falando que Deus, Ele também se sente de alguma forma triste com os nossos pecados. E quando eu penso, voltando no irmão Adão, o irmão Adão falou que eu olhei com os olhos de Cristo para ele. Eu acho que eu não olhei com os olhos de Cristo para ele, eu olhei com o cajado, com a vara. Porque muitas das vezes a vara e o cajado também traz solução para a vida do crente. É melhor a gente estar na mão do Senhor do que na mão do mundo. Melhor estar na mão de Deus do que estar na mão do diabo. Deus nos chama para um concerto. Deus está falando contigo desde o momento que você entrou na casa do Senhor. E eu creio que Deus vai continuar falando. Abre a palavra de Deus comigo. Livro do profeta Abacuque. Glória a Deus. Livro do profeta Abacuque. É um livro bem pequeno que tem no Antigo Testamento antes de Sinfonias. São apenas 3 capítulos. Esse profeta, Abacuque, é um profeta que viveu mais ou menos 600 anos antes de Cristo. O seu nome, alguns dizem que não tem a interpretação correta, mas alguns dizem que significa abraço. Esse homem é um profeta que profetizou sobre a nação de Israel, mais especificamente sobre Judá. E ele, por muitos anos ali vendo o sofrimento do povo. Abacuque no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1, que diz assim: oração do profeta Abacuque sobre Sigionete, ou em forma de canção. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa é uma palavra que nos traz muito temor. Como eu disse, esse profeta do Antigo Testamento, para a gente poder entender um pouco o contexto de tudo isso, era uma situação no qual o povo de Israel, ali em Judá, era uma situação muito ruim. E quando eu olho para os primeiros capítulos, para o primeiro capítulo, os primeiros versículos do livro de Abacuque, e ele começa a descrever o que estava acontecendo, ele começa a orar a Deus, pedindo justiça, porque os tempos eram ruins. Se você abrir comigo, livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, ele diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás. Apesar do povo de Israel ser o povo escolhido por Deus, eles viviam uma situação de pecado, idolatria, violência. Como eu disse, esse livro, o profeta viveu 600 anos antes de Cristo, mais ou menos. Mas parece que essa mensagem ela é tão atual, porque nós vivemos num tempo de tanta dificuldade, de tanta violência, de tanta coisa ruim, não somente no mundo, mas dentro das igrejas,
dentro da casa do Senhor, onde vende as mensagens, onde as pessoas adquirem riquezas através da fé. E o povo de Israel vivia numa situação assim. E existia os seus irmãos ali de Samaria, do reino do norte, aonde já tinha sido dominado por um outro povo, mas eles permaneciam em Judá, junto com o profeta, aqueles que ainda eram fiéis a Deus, porém, muitos tinham caído na violência, na idolatria, na roubalheira. Ele fala aqui um pouco mais que os juízes já não julgavam mais por justiça, mas eram parciais na sua justiça. Quanto de nós vemos isso acontecendo nos dias de hoje? Tanta impunidade, talvez você se sinta, muitas das vezes, injustiçado. O mundo que nós vivemos está vivendo assim. Nós estamos vivendo debaixo de tanta injustiça. E parece que, enquanto mais honestos nós somos, mais difícil vai ficando. Os valores são invertidos. Aquilo que é certo, as pessoas dão como errado hoje. E era dessa maneira que vivia o povo naquela época. E eles não atentaram para o outro povo, um pouco mais ao norte, que já era dominado por um povo chamado assírio. E eles não entenderam que eles poderiam acontecer a mesma coisa com eles ali em Judá. E lá o povo já tinha sido dominado porque o pecado reinava sobre aquele lugar. Mas eles não atentaram e se descuidaram e viveram uma vida dissoluta em pecado, fazendo o que queria. E ele começou a clamar a Deus, o profeta Abacuque, dizendo: Senhor, o Senhor não está vendo quanta violência? E eu grito, o Senhor parece que não me ouve. Talvez você se sinta assim, clamando a Deus, diante de tanta injustiça, e parece que Deus não ouve. Será que Deus não ouve? Nós buscamos respostas muitas das vezes, diante das dificuldades. Senhor, mas eu te sirvo. Senhor, mas eu sou dizimista na tua casa, mas eu faço tanta coisa pelo Senhor. Por que o Senhor não age com justiça comigo? Por que o Senhor não me socorre? Às vezes nós fazemos esses questionamentos diante de Deus, assim como o profeta. Mas por que, Senhor? Porque nunca sobra dinheiro? Por que isso? Por que aquilo? Por quê? E ele começa a questionar a Deus. Tanta violência, tanta maldade, tanta coisa acontecendo de ruim. E Deus o responde. A partir do verso 5, Deus fala para ele: vede entre as nações, capítulo 1, verso 5, vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra, que vós não crereis, quando vos for contada, porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre largura da terra, para possuir moradas não suas. Então, Deus diz para o profeta, ele dá a resposta que para o profeta, mas não era a resposta que o profeta queria ouvir. Quantas vezes acontece isso? Ele clamou a Deus pedindo justiça, e Deus falou para ele assim: eu vou levantar uma nação, e essa nação, ela vai pegar vocês, e vai levar vocês presos para um cativeiro, e lá vocês vão sofrer. É ruim, né? Isso é muito ruim. Já pensou você pedindo por justiça, e Deus fala para você que eu vou prender todo mundo, vou levar todo mundo no cativeiro? E o profeta se indignou. Por quê? Porque o profeta, ele era justo, assim como você é justo diante do Senhor. Porque o pecado do povo também se tornou o pecado daquele profeta, e ele sabia que as consequências seriam grandes, não só para o povo, mas para ele também, para as pessoas justas daquele lugar. Não é que muitas das vezes Deus não nos responde, às vezes Deus fala algo que nós não queremos ouvir. Viva uma vida de santidade, larga o pecado, se abstém do mundo, faça aquilo que eu te disse. E nós queremos uma resposta imediata, como se nós pudéssemos mandar em Deus. Deus aperta um botão e me traz prosperidade, Deus aperta um botão e me traz saúde, Deus aperta um botão e me faz isso para mim. E
nós não entendemos o processo de Deus. E o profeta começou a questionar Deus: mas como, Deus? Como o Senhor vai trazer essa nação, os caldeus, ou o povo babilônico, que tinha um rei soberbo, um rei maldoso? Eles acreditavam que a guerra era o seu Deus. Então aonde eles chegavam, aquele povo bárbaro matava, trazia sangue, era algo terrível. Eles eram a maior nação daquela época, e a maior nação mais poderosa daquela época, porque eles já tinham dominado os assírios, e também tinham dominado o Egito, que eram as maiores nações. Então eles se tornaram os maiores, e eles estavam prestes a invadir Judá, e pegar os judeus, ali o povo de Judá, e levar preso. E o profeta não queria entender, não queria aceitar aquilo. O profeta Jeremias, no capítulo de número 17, versículo 9, diz assim, 9 e 10: o coração é mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Não há ninguém capaz de saber até que ponto o mal pecador o coração humano. O profeta Jeremias falou essas palavras, dizendo que o coração do homem é enganoso, que o coração do homem é mau. Ele também vivia na mesma época, contemporâneo de Abacuque. O profeta Jeremias foi preso também, foi levado a cativeiro. Era uma situação muito ruim. Então o profeta começa a questionar a Deus, versículo de número 12. Ele diz assim: não és tu desde sempre, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morreremos, ó Senhor, para o juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Então ele sabia que aquilo seria duro para o povo. Mas, como eu paro para pensar, quantos de nós somos filhos de Deus aqui, amém? O pai corrige aquele que ama. Deus não se alegra na morte do justo. Deus tem um propósito divino nas nossas vidas. Deus nos escolheu não para nós permanecermmos prostrados diante do pecado. Deus nos chamou por uma grande obra. E quando eu olho para o profeta Abacuque, eu penso que nós podemos entender a palavra do Senhor nesse dia e sair daqui avivados, como o profeta diz: Deus, aviva a tua obra no meio dos anos e a faz conhecida. Você é essa obra que Deus quer realizar. Deus quer avivar o nosso coração, não quer que nós permanecemos numa frieza espiritual, aonde só a nossa vontade tem que ser cumprida. Deus tem algo maior para nós. O profeta começou a questionar Deus, e novamente o profeta Jeremias, no capítulo 29, 11, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Os planos do Senhor são maiores que os nossos. Então o profeta questionou a Deus, dizendo: mas o Senhor vai mandar essa nação tão má? Ele não questionou simplesmente a Deus, ele questionou os métodos de Deus. Assim como nós muitas vezes questionamos os métodos de Deus. Quando Deus fala para você: ó, essa luta que você está passando é para fortalecer a tua fé, você não aceita. Quando Deus diz para você: ó filho, se liberte do pecado. Quando Deus nos traz a nossa memória coisas que nós devemos fazer e nós não fazemos. Então, o profeta ali questionando a Deus, os métodos de Deus, como muitas das vezes nós também questionamos os métodos de Deus. Nós queremos as coisas do nosso jeito, queremos que as coisas aconteçam, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas no capítulo 2, Deus mostra para o profeta o final do povo da Babilônia. Ele diz assim que, no capítulo 2, Deus mostra para o profeta
assim: Eis o soberbo, capítulo de número 2, versículo de número 4. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Ele está no controle de tudo e nos dará o final que esperamos. O justo viverá da fé. E é uma mensagem que ele disse para escrever para todas as pessoas, inclusive para nós, que o justo viverá da fé, mas o soberbo, ele perecerá. Eu, quando lembro do rei da Babilônia, ele subiu num alto monte, e ele olhou a sua grande cidade: eis a minha grande Babilônia, no qual eu edifiquei, e ele se encheu de soberba. E a palavra de Deus diz que aquele homem se enlouqueceu naquele momento, e ficou como um bicho nos pastos comendo grama, porque era soberbo, porque aquela nação não permaneceria. Então Deus mostra para o profeta, dizendo: eu estou corrigindo vocês, para que vocês vivam. É necessário que vocês passem por isso, porque vós sois nação escolhida, povo eleito pelo Senhor. Então alegre-se quando passar por grandes aflições, porque o Senhor está cuidando de vós. É difícil, irmãos. Se você está passando por uma situação difícil agora, eu sei que você deve estar pensando: é porque ele não conhece a minha situação. Sim, eu não conheço, mas Deus conhece. Deus sabe o que é melhor para você. Não questione Deus. Enquanto nós estamos fazendo nossos planos humanos, Ele está vindo com a sua provisão, com o seu braço forte, porque Ele é Ele que cura, é Ele que sara, é Ele que faz. E Ele não faz na hora que eu quero, Ele faz a hora que Ele quer. Ele usa quem quer. Ele usou o povo caldeu ali naquele momento, o povo ímpio que não servia a Deus, para poder ensinar algo para o povo ali. E eu sei que Deus está te ensinando algo hoje aqui, em nome de Jesus. Então, quando o profeta entende ali os propósitos de Deus para o povo, ele começa a perceber: por que eu estou questionando a Deus? Deus tem o melhor para mim. Eu não estou entendendo, ainda continuo aqui, o povo vai invadir aqui, vai levar todo mundo cativo, mas eu vou confiar. Por quê? Porque Deus disse para mim que o justo viverá da fé. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas que nós esperamos, que nós temos a certeza que vai acontecer. Talvez você está passando por dificuldades, talvez você está passando por enfermidade. Eu gosto sempre de lembrar da diaconisa Eliana, quando ela tinha um problema, quando ela tinha uma enfermidade, ela vinha com o pescoço grande aqui, dizendo: Deus me curou. E você olhava e ficava pensando: nossa, mas ela ainda está com a enfermidade, não está? Não, irmãos, ela creu, e Deus a curou. Deus é o Deus de fé. Temos que ter fé, irmãos. Não estamos aqui, Deus está falando desde o início com você nesse lugar. Eu não sei o dia que você vai passar amanhã, eu não sei a dificuldade que você vai passar amanhã, mas se nós entendemos que Deus quer nos avivar, que independente das situações que nós vamos viver daqui para frente, e você saber que Deus está contigo nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, e nos momentos de alegria, e nos momentos de bonança, você vai entender que Deus te avivou para uma grande obra. Deus não te chamou para ficar prostrado. O profeta entende a visão de Deus, e ele percebe que aquele sofrimento não seria para sempre. Nós começamos a viver a nossa vida eterna, não depois que nós morremos. Nós começamos a viver a nossa vida eterna a partir do momento que eu levanto a minha mão e aceito a Jesus no meu coração. Você já passou da morte para a vida. Comece a reinar com Cristo a partir de hoje. Comece a marchar por Jesus e dizer: eu sou filho do Senhor, e não importa as circunstâncias, eu permanecerei. Está todo mundo, esse mundo está louco, é tanto mimimi. Assisti um filme essa semana, muito interessante. O pai era pastor, e o filho queria jogar beisebol.
E o pai falava: não, vai ler os Salmos. Trancava ele: você já leu Filipenses 2? Decorou? O pai: mas eu queria jogar beisebol. Bem antigo, anos 70 mais ou menos. Não. E eu assistindo com a minha esposa, e a gente falou assim: nossa, eu não sei se eu fico pro lado do menino, se eu fico pro lado do pastor. Eu fiquei na dúvida, porque era um pai muito rígido. Mas de repente, quando você acha que o filho está magoado, que o filho está destruído por causa que o pai não queria deixar ele jogar beisebol, e ele tinha um talento para jogar beisebol, e de repente no aniversário do pai, o menino juntou as moedas, vai no McDonald's, compra, porque eles eram muito pobres, e compra um lanche, e todo mundo morrendo de fome, querendo comer aquele lanche, coloca: pai, abre os olhos. E de repente o pai olha um hambúrguer com a Coca-Cola, e ele fala: vocês não querem? Não, ninguém quer, mas todo mundo com fome. E o pai começa a comer sozinho aquele lanche. E eu falei para Daia, para as pessoas: está cheio de mimimi, porque a maior vontade daquele garoto era alegrar o coração do pai dele. E as pessoas hoje em dia, se você chama a atenção de alguém, já, nossa, né? Se você dá uma palmadinha na bunda do seu filho, meu Deus, violência. Tá igual o profeta gritando: violência. Tá tudo de ponta cabeça. As pessoas honravam seus pais, e aquele menino se tornou um grande jogador e um pregador da palavra. Mas o profeta aqui, ele, vamos já, não vai dar muito tempo aqui, mas vamos para o capítulo 3, vamos pular, na onde a gente leu a oração do profeta em forma de cântico. Nesse momento em que a gente entende os propósitos de Deus, mesmo passando por dificuldades, o profeta entendeu, parou de questionar. Agora ele montou um cântico, o cântico de Abacuque, capítulo 3. Eu acredito que ele não está no livro de Salmos, mas seria o Salmos mais bonito da Bíblia. Aqui nós vemos cada palavra dele, e quando ele diz essa palavra aqui, oração do profeta Abacuque sobre Sigionete, em forma de oração, em forma de canção: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Então, o profeta aqui, ele transforma o seu choro, a sua agonia em um cântico, e começa a adorar o Senhor. Então Deus muda a sua sorte ali, porque ele entende que, independente das aflições, Deus está transformando as suas aflições em serenidade, o seu medo em coragem. Ele começa a mostrar para o profeta: vocês vão passar por isso, mas eu estou contigo, independente das lutas. E ele começa ali a adorar o Senhor, e aquilo que ele pede para o profeta ali intercedendo, que ele pede para Deus ali intercedendo: aviva, Senhor, a tua obra. Ó Senhor, aviva a tua obra. Deus quer nos avivar. Deus quer trazer um avivamento para a Toyota, a partir da minha e da sua vida. Se nós entendemos o propósito de Deus, se nós entendemos que é independente daquilo que eu estou passando, eu tenho que ser fiel a Deus, e Deus vai ser fiel comigo, porque Ele não volta na sua palavra. Então o profeta entende, e nós precisamos entender, assim como o profeta, que Deus quer avivar o nosso coração, quer fortalecer a nossa fé, quer que nós façamos a diferença. E essa diferença não é feita por mérito humano, essa diferença não é feita por mim, não é feita porque eu quero. Deus não vai agir aqui nesse lugar hoje porque eu quero, porque eu imaginei que Deus faria. Não, Ele faz porque Ele quer, não é mérito humano. Mas Ele fala aqui também: lembra-te da tua misericórdia. Nós devemos clamar a misericórdia do Senhor para ter esse avivamento. Todo lugar que tiver um avivamento, desde o tempo passado, lá na antiguidade, na Inglaterra, na Coreia do Sul, onde teve avivamento, começou com quebrantamento e humilhação. Nós entendemos que nós precisamos, porque aonde há avivamento, ali há pessoas que têm convicção do pecado, pessoas que se arrependem e falam: não, Senhor, rasgo as minhas vestes, Senhor, eu me humilho diante da tua presença, porque o avivamento que Deus quer não é exterior,
não é pular, não é dançar, não é falar em línguas, não é os dons. Não é os dons, porque a igreja de Coríntios tinha dons, mas não tinha caráter. Então o avivamento que Deus quer fazer na minha e na sua vida começa de dentro para fora, com os frutos do Espírito Santo. Quando você começar a dar frutos, entender, Deus, eu me humilho diante dessa situação, Deus vai fazer você dar frutos, e o avivamento vai começar. O avivamento vai ter avivamento na tua casa. O teu marido, a tua esposa, os teus filhos vão ser cheios da glória do Senhor, mas não simplesmente para demonstrar isso para as pessoas, mas para fazer a diferença aonde eles estiverem. O povo ficou por muito tempo preso na Babilônia, cativos, mas o povo de Israel, o povo de Judá permaneceu. E o soberbo, a Babilônia, caiu. Enquanto eles estavam em uma noite, todo o império babilônico caiu. Enquanto Deus cuidou do seu povo, eu quero dizer para você, Deus cuida de você, em nome de Jesus. Vamos se pôr de pé nesse momento. Aleluias. Eu não sei como você entrou aqui. Talvez você pensou, é a última vez que eu vou na igreja hoje. Talvez você pensou, Deus nunca fala comigo. Talvez Deus está falando com você de uma forma dura muitas das vezes, dizendo para você não ficar reclamando, acreditar no projeto que Ele tem para você. Talvez você entrou aqui assim. Existem 3 coisas que acontecem quando Deus aviva o nosso coração. Primeiro, nós nos tornamos testemunhas eficazes de Jesus Cristo. A sua casa começa a encher de gente, a igreja começa a ter um rebuliço, porque a presença do Senhor é notória, porque não é algo exterior, mas é de dentro para fora, o Espírito Santo agindo na vida das pessoas. E a terceira coisa que acontece, é o que fala Abacuque 3, 17 e 18: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja mais gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exulto a Deus a minha salvação. A terceira coisa é que o povo de Deus é o povo mais alegre do mundo, porque independente das situações, eles creem no Deus Todo-Poderoso, que nós podemos passar por aflições desse mundo, mas o nosso lugar está preparado nos céus, para a glória do Senhor Jesus. Fecha os teus olhos comigo. Oh Deus, santo é o teu nome. Oh papai, eu sei que o Senhor tem algo maravilhoso, Pai. Oh Pai, aviva-nos, ó Pai querido, nesse dia. Pai, faz assim como fez em outros tempos, assim como levantou o povo daquela época, Senhor Deus. Pai, assim como trouxe avivamento, Senhor, em tantos outros lugares, aviva o nosso coração nesse dia, para fazer a diferença, Senhor, onde nós estivermos. Oh papai, que alegria do Senhor reine no nosso coração. Comece a adorar o Senhor, comece a orar ao Deus. Eu quero, talvez você que se sinta fraco, talvez você que se sinta, talvez você se sinta tão triste nesse momento, Deus quer dizer para você algo, que independente daquilo que você está vivendo, Deus não atentou ao pecado do povo, Deus deu livramento. O povo caldeu era um povo violento, não tinha como destruir eles, mas Deus fez o povo passar por aquela dificuldade, mas deu a vitória. Deus quer te dar a vitória. Eu quero fazer um apelo para você. Esse apelo, eu me incluo nesse apelo também, porque eu quero mais de Deus, eu quero mais da presença dEle. Eu quero passar por dificuldades e lembrar daquilo que Ele fez por mim, lembrar da salvação que Ele me deu, da onde Ele me tirou. Eu quero fazer um apelo. Se você quer uma oração, vem aqui na frente.
Não se envergonhe. É melhor estar na mão do Senhor do que na mão do mundo. É melhor se humilhar diante de Deus do que estar prostrado nas tuas dificuldades. Eu quero orar por você. Não perca essa oportunidade. Não perca a oportunidade de se avivar diante da presença de Deus. Pode vir, irmão. Pode vir, irmã. Deixa Deus te tocar. Deixa Deus falar contigo. Deixa Deus te avivar nesse dia. Quanto tempo que você não ora em línguas, você não tem mais motivação, você não tem mais ânimo, mas Deus está te dizendo: filha, eis que o deserto está passando no dia de hoje. Oh Deus santo e maravilhoso. Oh Pai, tu faz como quer. Oh papai, o profeta disse assim: eu ouvi a tua palavra e temi. Lembra da palavra do Senhor? Ele disse: eis que estou contigo todos os dias. Ele te tirou de um lamaçal de pecado. Age Deus, faz, Senhor Deus querido. Oh Pai, Tu és poderoso, Tu és tremendo, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, vai, toca, Senhor Deus querido. Toca, papai querido. Aviva o nosso coração nesse dia. Aviva-no, Senhor Deus querido. Faz no Pai, ó querido. Em nome do Senhor Jesus, aviva o nosso coração, papai. A nossa motivação está em Ti. O nosso coração está na Tua presença. Portanto, Senhor Deus querido, fortalece-nos, ó Pai querido. Para que nós, ó Pai querido, estejamos, ó Pai querido, confiante nos Teus propósitos sobre nossas vidas. Ó Pai, fortalece a nossa fé. Ó Deus querido, no momento de dificuldade, Senhor Deus querido, que a Tua presença, Senhor, inunde o meu coração e nos faça, Senhor Deus querido, prosperar, Senhor, diante das adversidades, diante dos problemas, diante, ó Pai querido. Fortalece, Senhor Deus querido, em nome do Senhor Jesus. Oh papai querido, em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, oh Pai, fortalece, Senhor. Oh fortalece, Deus. Aviva o nosso coração, Senhor, na Tua presença. Oh Deus Santo, maravilhoso é o Teu nome. Continue na presença de Deus. Continue buscando. Continue adorando. Aleluia. Aleluia, Deus. Deus é o Teu nome. Deus está avivando o teu coração. Deus está fortalecendo a tua fé. Deus está restaurando nesse dia, dizendo: não é para a morte, mas é para a vida. Deus está fazendo uma nova aliança contigo nesse dia, dizendo: está renovando o primeiro amor. Você sairá daqui diferente. Você não vai esquecer aquilo que Deus está fazendo no dia de hoje. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluias. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Nós Te louvamos, Deus, por aquilo que o Senhor está realizando. Obrigado, Senhor, meu Deus, porque o Senhor está movendo os céus em favor da Tua casa. Obrigado, Senhor. Nós clamamos, ó Deus, como Abacuque clamou, dizendo: aviva a Tua obra, aviva a Tua obra no meio dos anos, faze-a conhecida, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Ó Pai, agora, Deus, enche-nos do Teu poder e capacita-nos, Senhor, para sermos usados por Tua mão. Muito obrigado, Deus, nós Te adoramos em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te conserve na sua presença. Louvado seja Deus. Vamos voltar aos nossos lugares, vocês podem se assentar. Glória a Deus.